Governador Carlos Moisés cumpriu a agenda em Criciúma. Esta foi a primeira visita oficial à região e a segunda no interior do estado. No ano passado, a cada minuto, 9 mulheres foram assediadas ou agredidas no Brasil. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Câmara dos Deputados se prepara para instalar a Comissão de Constituição e Justiça na semana que vem. Esse é o primeiro passo para aprovar a reforma da Previdência. No esporte, Tigre perdeu em casa para Chapecoense. Após o jogo, torcedores protestaram, mas hino do clube foi executado pelo serviço de som do estádio para abafar as vaias. E em meio à turbulência, diretoria anuncia novo diretor de futebol. João Carlos Maringá chega para sanar a crise e remontar o time que fracassou no estadual. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O governador Carlos Moisés cumpriu a agenda em Criciúma. Esta foi a primeira visita oficial do governador à região e a segunda no interior do estado. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. O governador Carlos Moisés chegou a Criciúma por volta de 8h40 da manhã. Foi a primeira viagem oficial à região. O primeiro compromisso da agenda foi uma conversa com o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro. No Paço Municipal, Marcos Rovares, o governador conheceu a estrutura e participou de uma reunião com o prefeito e outras autoridades de portas fechadas. Na ocasião, foram apresentadas as principais demandas da região. A iluminação e sinalização da via rápida, também a necessidade de revitalizar a rodovia Jorge Lacerda, conclusão do anel do contorno viário, convênios que ainda de 2015 e 2016 ainda estão pendentes, enfim, são assuntos esses que a cidade já conhece. E o governador atendeu com carinho, recebeu com carinho, e também nós recebemos o governador com muito carinho, com muita alegria na cidade de Criciúma. A gente espera um retorno do governador. Nós estivemos reunidos com o prefeito Clésio Salvaro no Paço Municipal. Ali recebemos várias demandas do município no que diz respeito à infraestrutura, a repasse de verbas também, de convênios que não foram honrados em gestões anteriores do estado de Santa Catarina, que a gente pretende atender ao prefeito municipal. Estamos levando para a nossa central de atendimento aos municípios para dar o tratamento adequado a esses pleitos do município de Criciúma e região. Outros prefeitos também nos apresentaram seus pleitos. Uma das pautas dos prefeitos da ANREC foi a situação da regionalização dos serviços. Com o fim das ADRs, a preocupação é com a comunicação com o governo do estado. Nós poderíamos dizer que o nosso governo do estado é um governo municipalista. Nós entendemos que esse movimento, que é a extinção das ADRs ou das antigas Secretarias de Desenvolvimento Regional, ela está acontecendo, deve acontecer. Nós já por decreto estamos desmobilizando essas estruturas e já estamos alinhados com a FECAM e com as associações de municípios para nós aproveitarmos a estrutura física que existe em cada regional, em cada associação de municípios, para que a gente possa unir as forças, inclusive não só na gestão de contratos, na gestão da educação, da saúde, mas em tantas outras atividades que podem ser utilizadas a estrutura das associações de municípios, até mesmo nos consórcios para manutenção de rodovias, tanto estaduais quanto municipais. A gente acredita que pode avançar nesse modelo e que é um modelo que pode trazer muito bom resultado para a gestão do estado e dos municípios. Apesar de haver uma expectativa a respeito, um assunto importante para Criciúma e que não entrou em pauta foi a discussão sobre o contrato com a Casan. Mas à imprensa, o governador informou que está acompanhando as discussões. Nós não tratamos, o prefeito não tocou no assunto. Nós temos uma proposta ao município no sentido de dar uma contrapartida da Casan ao município de Criciúma, inclusive vamos fazer esse mesmo tratamento com os demais municípios, onde a Casan deve ofertar uma participação de 5%.
E Criciúma nós temos também, além disso, uma participação mediante um convênio com o município para que o município tenha mais retorno. Existem vários investimentos aqui em Criciúma que a Casan está fazendo e nós acreditamos que a presença da Casan na gestora dos serviços de água e esgoto aqui na região, ela traz a presença do Estado e a gente entende que é importante a continuidade dessas ações aqui em Criciúma. Sobre a Casan, o prefeito Clésio Salvaro mantém-se firme na decisão de romper o contrato caso a direção da Casan não reajuste os valores da taxa de esgoto e o repasse dos royalties. Nós queremos pagar exatamente aquilo que custa para colocar a água na torneira do cidadão que a consome. Essa é a conta que nós queremos pagar. Por isso, a necessidade não apenas dessa proposta dos 7% de royalties, de 40% de desconto no valor da taxa do esgoto, mas também de uma revisão completa naquilo que está impactando tão caro a tarifa da água na nossa cidade e na nossa região, aliás, em todo o estado de Santa Catarina. Nós observamos que aonde o sistema não é Casan, a água está em torno de R$ 30 o metro cúbico. Para cada 10 metros cúbicos, perdão. Aqui na Casan está quase 44,41 ou 45, portanto 50% mais caro. Então essa questão que nós vamos discutir. Outra demanda que se esperava que entrasse em pauta, mas que não foi discutida, é a construção do Centro de Inovação. Assunto que também está sendo acompanhado pelo governador. Não tocamos no assunto Centro de Inovação, nós temos alguns ainda por concluir as obras e depois dar um destino no sentido de gestão para os centros de inovação, o modelo de gestão. A nossa ideia é concluir aquilo que a gente já iniciou para depois avançarmos em novas construções. Após a reunião na prefeitura, a agenda do governador continuou aqui no SEDUP. O colégio foi escolhido para representar as outras escolas estaduais do município na assinatura de um convênio para o transporte escolar gratuito. Só em Criciúma, cerca de 4.500 estudantes da rede estadual serão beneficiados com transporte escolar. O convênio garante um investimento de R$ 2.700.000. O valor será repassado em 9 parcelas anuais e a transferência será feita de forma direta aos municípios, mediante planilha preenchida e assinada pelos prefeitos e gerente de educação. Estamos formalizando o ato de transferência dos recursos para o transporte municipal aqui de Criciúma, numa unidade que a gente sabe que tem o mais alto IDEB de Santa Catarina, uma unidade que tem um maior número de alunos também, por isso, de forma simbólica, estamos aqui no SEDUP para fazer esse ato e me sinto muito honrado de estar no sul de Santa Catarina, onde passei a maior parte do meu tempo como servidor público no Corpo de Bombeiros Militar, retornando aqui à nossa região. Em 1991 e 92 também servi aqui em Criciúma por quase 2 anos. E a gente tem naturalmente um apego por essa terra, por essa gente, pela região de Tubarão, de Criciúma, enfim, do sul do estado, e é muito natural estarmos aqui. Eu me sinto muito bem, muito em casa aqui na região de Criciúma. No Dia Internacional da Mulher, não dá para deixar de lado uma triste realidade. Ou no mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher foi na sexta-feira, a gente continua no mês da mulher. A violência, lamentavelmente, precisa se falar sobre isso. No ano passado, a cada minuto, 9 mulheres foram assediadas ou agredidas no Brasil. Centenas foram assassinadas por serem mulheres. A violência contra a mulher tem ocupado os noticiários em todo o país. Os casos se multiplicam e o número de mulheres mortas só aumenta. Na maior parte das ocorrências, os assassinos são os companheiros ou ex-companheiros. Os dados são preocupantes. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 12,5 milhões de mulheres sofreram ofensas verbais ou psicológicas em 2018. A pesquisa ainda revelou que 1,5 milhão foram vítimas de espancamentos ou tentativa de estrangulamento. E centenas foram vítimas de feminicídios, quando a vítima é morta por ser mulher. Esses números ainda são muito subnotificados, estão abaixo da realidade. Muitas mulheres sofrem violência e não denunciam. Muitos homens não aceitam a mudança de comportamento das mulheres, não aceitam as mulheres participando na sociedade. Sérgio Barbosa coordena um grupo de trabalho de combate à violência contra a mulher na Grande São Paulo. Homens agressores participam de encontros para refletir sobre a violência
violência e discutir temas como machismo e direitos humanos. A impunidade, ela é um grande fator que alimenta muitas vezes esse número. Sabemos que tem a Lei Maria da Penha, sabemos que tem a Lei do Infortúnio, mas muito da estrutura judicial e polícia ainda não consegue, de fato, acabar com a violência. De acordo com um levantamento feito pelo jornal A Folha de São Paulo, 6 mulheres foram atacadas por dia em janeiro deste ano. Ao todo, 119 foram vítimas de feminicídio e 60 de tentativa. E 71% dos casos, o suspeito é o parceiro ou ex-parceiro da mulher. Entender o porquê das agressões é quase impossível. Eu vou conversar agora com o Bruno, que hoje faz parte da equipe técnica do projeto Tempo de Despertar. A entrevista vai ser pela internet, porque Bruno não está em São Paulo. Ele ainda conta que só lembra do episódio porque leu o relato que a ex-esposa deixou no boletim de ocorrência. Eu peguei a faca, fui para cima dela para cortar o cabelo dela. Daí ela foi se defender, acabou machucando o braço, a faca. Bruno ficou 30 dias preso. Foram os piores dias da vida dele. Eu acho que ali foi um choque de realidade, né? Foi depois dos encontros que a transformação começou. Saiu aquela armadura que eu estava vestindo, sabe? Eu realmente vi que eu tinha coisa para aprender, né? E eu entendo que ela tem a posição dela, que ela tem a forma de pensar dela e eu tenho a minha, né? Que são cabeças diferentes, mas eu tenho que respeitá-la, né? Esse psiquiatra explica que muitas agressões estão ligadas ao ciúme e ao fato do homem achar que é o líder da casa. Existem alguns padrões que se repetem nesses agressores. Com esses elementos, ciúmes, ignorância, se sentir dono e uma certa... porque ele dá um vestido, etc. Então, o que acontece? É uma fórmula explosiva. E aí ele parte para a agressividade como se fosse dono da mulher. Alguns casos de violência contra a mulher ganham repercussão na imprensa. No mês passado, a empresária Elaine Caparrós, de 55 anos, foi encontrada desmaiada no apartamento onde mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela foi agredida durante 4 horas por um homem que ela conheceu nas redes sociais. Em agosto do ano passado, no Paraná, a advogada Tatiane Spitzner foi jogada pelo marido do 4º andar do prédio onde morava. Imagens de câmeras de segurança registraram agressões que ela sofreu no elevador pouco tempo antes. A recuperação é muito pequena. Esses indivíduos agressivos, eu volto a insistir, eles nascem, se desenvolvem e morrem assim. Então é muito difícil qualquer tipo de tratamento, mas é preciso tentar. O fundamental é a mulher não aceitar a primeira agressão. Discussões verbais, todos os casais têm, mas física não pode ter. A seguir, Câmara dos Deputados se prepara para instalar a Comissão de Constituição e Justiça na semana que vem. Esse é o primeiro passo para aprovar a reforma da Previdência. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região sul. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá bom, com poucas nuvens no céu. À tarde, a situação vira e ocorrerá pancadas de chuvas isoladas em toda a região. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 24. Mesmo cenário para quarta-feira. Tempo bom pela manhã e pancadas de chuva isolada entre o final da tarde e o início da noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 29. Na quinta-feira, o dia amanhecerá com céu encoberto e com instabilidade e vai melhorando durante a tarde. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 29. Na sexta-feira, não há previsão de chuva, porém o céu estará parcialmente encoberto. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 27. A Câmara dos Deputados se prepara para instalar a Comissão de Constituição e Justiça na semana que vem. Esse é o primeiro passo para aprovar a reforma da Previdência. Na última sexta-feira, o assunto foi bem adiantado pelo governo em Brasília.
Essa foi uma sexta-feira de agenda cheia para o presidente Jair Bolsonaro. Às 9 horas, o presidente já estava no Palácio do Planalto para seu primeiro compromisso. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia em que recebeu as credenciais de 6 novos embaixadores que irão representar os seus países aqui no Brasil. Ao final, o presidente foi questionado sobre a reforma da Previdência. Bolsonaro disse que não se deve levar um ano para se aprovar uma reforma. Pode levar um ano para aprovar uma reforma, né? Nós aqui vamos fazer tudo para que ela não seja desidratada, mas respeitamos a autonomia do parlamento se alguma mudança for feita. Há o interesse de todos, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre também, de muitos parlamentares. Sabemos que algum aspecto é uma medida amarga, mas é uma resposta que temos que dar de uma política, né, sem muita responsabilidade, que foi feita ao longo dos últimos anos. E tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício nessa reforma. O presidente Rodrigo Maia confirmou hoje que vai instalar a Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira da semana que vem. A CCJ é a primeira etapa para a tramitação da reforma da Previdência. Depois de aprovada, a proposta segue para uma comissão especial que ainda vai ser criada para analisar o projeto. Maia afirmou também que a indicação dos integrantes do colegiado pelos líderes partidários deve começar na segunda-feira. A principal comissão da Câmara, a CCJ, tem 66 integrantes, a maior da casa. O colegiado avalia a chamada admissibilidade da PEC, ou seja, se o texto está de acordo com a Constituição e as leis do país. A líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, disse que, apesar da semana de feriado prolongado, o período foi de muita articulação política em torno da definição dos nomes para a relatoria do texto, tanto para a CCJ quanto para a comissão especial. Segundo ela, o relator escolhido deve estar alinhado com a pauta econômica do governo. O importante é que seja alguém absolutamente alinhado com essa pauta econômica, alinhado com o governo e também alinhado com o presidente da Câmara, aqui Rodrigo Maia, uma vez que todos nós estamos convergindo aí para o mesmo caminho em relação à nova Previdência. A busca nesses 5 nomes é por alguém que tenha musculatura, até para aguentar bastante pressão. Entre as mudanças previstas na proposta estão a criação de uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 para mulheres, a ser aplicada após 12 anos de transição, e de tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Parlamentares anunciaram a formação de um grupo para debater e apresentar ao governo sugestões de alteração no texto. Um dos pontos da proposta que mais recebeu críticas foi o que estabelece que idosos sem meios de se sustentar terão de aguardar até os 70 anos para receber integralmente o benefício de prestação continuada, o BPC, no valor de um salário mínimo, que hoje é pago mensalmente à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de se sustentar e nem ter auxílio da família. Segundo a líder, o governo está aberto a negociar pontos da proposta, mas as mudanças não podem desviar o foco da reforma. Vamos flexibilizar muita coisa, tem que tomar muito cuidado com isso, que para cada ponto de flexibilização significa uma economia menor. E a gente não vai desviar o foco da economia, que é de pelo menos 1 trilhão. Ponto. Então, dentro desse processo de flexibilização, vamos discutir o BPC? Vamos discutir o BPC. Hasselmann reiterou que o governo Bolsonaro continuará fora da velha política do toma lá da cá em troca de votos para aprovar a proposta e que a distribuição de cargos continuará baseada em indicações que tenham um perfil técnico. As nomeações, eu tenho dito e repito, o problema não são as indicações, o problema é a corrupção. Então, há critérios técnicos que vão reger todo e qualquer tipo de indicação. Isso aí é uma premissa que o presidente da República não abre mão e todos aqui no Congresso já entenderam isso. Então, tudo está sendo costurado aí com muito cuidado, para que nós tenhamos as melhores pessoas, as mais qualificadas, nos lugares certos, prestando um bom serviço público à população.
Para a semana que vem, estão previstas reuniões entre as lideranças governistas, líderes de partidos e com as bancadas temáticas, com o objetivo de estreitar a relação entre governo e Congresso em prol da reforma. O presidente Jair Bolsonaro deverá se envolver mais na defesa da proposta e, de acordo com Joyce Haussmann, o presidente terá o papel de defender as mudanças nas redes sociais. O presidente está fazendo os esforços dele, né? E tem pessoas aqui que ele colocou para fazer essas articulações dentro do Congresso Nacional. É claro que a mão do presidente, a palavra do presidente sempre pesa muito, né? E é importante que ele participe dessas conversas sim. Mas, primeiro, nós vamos iniciar as conversações aqui, eu, o ministro Onix, o general Santos Cruz, né? E depois aí da articulação costurada, aí sim entra o presidente da República, né? Mas é claro que ele é o nosso garoto propaganda aí ideal da nova Previdência e ele vai participar. A seguir, Tigre perde em casa para Chapecoense. Após o jogo, os torcedores protestaram, mas o hino do clube foi executado pelo serviço de som do estádio para abafar as vaias. Hoje foi apresentado o novo diretor de futebol, João Carlos Maringá. Agora o esporte. Ontem o Criciúma conheceu mais uma derrota no campeonato estadual. Desta vez o Algoz Carvoeiro foi a Chapecoense. O gol da vitória da Chapecoense foi anotado aos 34 minutos do segundo tempo. Augusto aproveitou o rebote do goleiro Luiz e empurrou para o gol. Final, Criciúma 0, Chapecoense 1. Pela 12ª rodada também tivemos Joinville 1, Metropolitano 1. Em Florianópolis, o Figueirense bateu o Brusque por 2-0. Em Itajaí, Marcílio Dias e Atlético Tubarão empataram em 0-0. E em Tubarão, o Ercílio Luz venceu o Avaí por 1-0. Agora o Figueirense é o líder com 26 pontos. A Chapecoense com 24 está na segunda posição. O Avaí tem 23 pontos e é o terceiro. O Marcílio Dias com 20 pontos é o quarto e fecha o G4. O Brusque é o quinto com 16 pontos. O Criciúma com 14 é o sexto. O Joinville tem 13 e é o sétimo. O Ercílio Luz ocupa a 8ª posição e soma 10 pontos. Na zona do rebaixamento estão o Atlético Tubarão, que é o 9º colocado, com 7 pontos, uma vitória e saldo negativo de 9 gols. E o Metropolitano, que é o 10º, com 7 pontos, uma vitória e saldo negativo de 19 gols. A 13ª rodada iniciará no sábado com 2 jogos. Em Blumenau, o Metropolitano encara o Ercílio Luz. E em Brusque teremos o confronto entre Brusque e Marcílio Dias. No domingo, na capital, teremos o clássico entre Avaí e Figueirense. Em Tubarão, Atlético Tubarão e Criciúma. Em Chapecó, a Chapecoense pega o Joinville. Bom, e após o jogo, uma atitude da direção do Tricolor que tentava impedir os torcedores de protestar gerou consequências ruins para o clube. Os protestos iniciaram logo após o gol da Chapecoense. Os torcedores proferiram palavras de crítica contra a gestão atual do clube e principalmente contra o presidente Jaime Dalfarra. Para surpresa de todos que estavam no estádio, neste momento o hino do clube começou a tocar no sistema de som do Majestoso, em volume muito alto. Após o episódio, o radialista Renato Teixeira, responsável pelo sistema sonoro do Heriberto Wilson, se manifestou nas redes sociais. Teixeira disse que a ordem partiu da direção e que aquilo era a gota d'água. A postagem dizia que o amor que o profissional sentia pelo clube só não era maior que o seu caráter. Renato ainda se desligou do trabalho e disse que se sentia revoltado, chateado e estava com raiva da decisão da direção que marca o Criciúma por censurar a torcida. Também após o jogo, o grupo de conselheiros opositores a Jaime Dalfarra, autodenominado apenas Criciúma, emitiu nota repudiando a atitude da direção. O documento afirma que será protocolado um pedido de explicações para saber de onde partiu a ordem e quais medidas serão tomadas. Bom, em meio à confusão, a diretoria Carvoeira anunciou o nome do novo diretor de futebol do clube. O profissional chega para substituir Ney Pandolfo, demitido na semana passada.
João Carlos Maringá foi o escolhido pelo presidente Jaime Dalfarra para reconstruir o time do Criciúma. O profissional, que por opção ficou 7 meses afastado das funções de executivo de futebol, falou que está por dentro da atual situação do Criciúma e que veio para resgatar a alma vencedora do Carvoeiro. O Criciúma tem que voltar a ser forte nessa parte. O Criciúma acho que tem uma boa estrutura, etc. Mas a parte mais importante de um clube é o futebol. Se o futebol não andar, não adianta você pode ter 10 campos de treinamento, você pode ter fisiologia, vestiário bonito, etc. Mas a parte do futebol tem que funcionar. E eu acho que está claro para todo mundo que nos últimos tempos, né, os resultados de campo não condizem com a grandeza do Criciúma. E esse vai ser o meu grande objetivo a partir de hoje. Já estamos trabalhando para resgatar realmente o Criciúma como um clube vencedor. E para que este tigre vencedor seja resgatado, o profissional de 55 anos não abre mão da sua autonomia no departamento de futebol. O recado está dado. Maringá não aceitará ingerências. Eu sou um diretor que chama a responsabilidade. Para chamar a responsabilidade, eu tenho que ter a minha autonomia também. Então, o presidente deixou muito claro isso. Eu deixei para ele e ele concordou comigo, porque o Criciúma ele está pagando em dia, o Criciúma funciona como instituição, toda a parte que tem que funcionar, e o futebol não está funcionando. Ah, mas você tem certeza que você vai fazer funcionar? Tudo que tiver ao nosso alcance para fazer funcionar, nós vamos fazer. Mas aí a coisa tem que andar, e fiz essa pergunta para o presidente, como que funciona isso, até para saber, né? E ele, não, você tem autonomia, claro que vai conversar junto comigo, mas então assim, a autonomia do diretor de começar a montar o time. Profundo conhecedor do futebol catarinense, João Carlos Maringá não irá admitir mais um tigre apático, como nas apresentações da atual temporada. Eu acho que vai ser o meu grande desafio nos próximos 5, 6, 7 dias, é procurar entender por que o Criciúma está em 6º lugar no Campeonato Catarinense. Que o lugar do Criciúma está jogando disputando diretamente contra o Figueirense, Avaí e Chapecoense. O Joinville ficou um pouco para trás agora, mas o Criciúma teria que estar pelo menos em 3º, 4º lugar no campeonato. Então, certo não está. Então, eu vou procurar ouvir as pessoas envolvidas, todo o departamento de futebol, as pessoas que estão no dia a dia, para procurar o presidente e os diretores, para procurar entender aonde que ficou esse vácuo aí que o Criciúma se descaracterizou. Descontraído na coletiva de apresentação, Maringá deixou claro, mais que montar um time forte e vencedor, quer reaproximar o clube do seu maior patrimônio, a torcida. Eu tenho acompanhado, o torcedor está chateado e está chateado com razão. Você é torcedor de um time vencedor que não está conseguindo ganhar, que não fez boa campanha no Campeonato Brasileiro, não está fazendo boa campanha no Campeonato Estadual, isso não pode ser escondido de ninguém, porque isso é muito claro. Então, pedir ao torcedor que a gente consiga virar a página, nos dê credibilidade, porque é difícil falar de mim, mas eu tenho uma história vencedora no futebol, as coisas, aonde a gente trabalhou, os resultados vieram, e eu tenho certeza, tenho certeza que isso vai acontecer no Criciúma também. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.